Aqui, eu queria aquele filtro. Olha esse do coraçãozinho, que bonitinho, ó. Eu gosto daquele do brilho, mas eu não tô encontrando ele aqui hoje. Bom, professora Regiane aqui falando com você novamente. Espero que você esteja ótimo, espero que você esteja ótima. Obrigado pela audiência. Hoje é o dia 6 do nosso livro Criando Prosperidade, do Deepak Chopra, que nós nos propusemos a ler em 7 dias. É um livro fininho, ó, mas ele é bem conciso, ele tem conhecimentos muito fortes, extremamente válidos e que tem o poder para mudar a sua vida, tá? Então eu tô deixando disponível no IGTV, tá? Os capítulos anteriores. Então tem a parte 1, 2, 3, 4 e 5. E hoje é a parte 6 do livro, tá ok? Então o Deepak Chopra, ele se propõe a nos mostrar 26 passos para uma vida mais rica e abundante, tá? Então às vezes a gente precisa só calibrar o olhar um pouco, que nós estamos, de onde nós estamos falando, né? De onde a gente tá analisando a vida da gente. Se você ficar só focando em tragédia, doença, tristeza, pobreza, né, em coisas ruins, é só isso que você vai ver, vai criar na sua vida. Agora, essa vida é abundância, existe dinheiro, existe abundância, existe prosperidade, a nossa vida é próspera, mas nós temos que aprender a enxergar isso, tá? E o Deepak Chopra, ele nos conduz aqui de forma muito sábia, para a gente conseguir enxergar essa prosperidade na nossa vida. Então, o passo 26 é o seguinte: ter gosto pela vida. Ter gosto pela vida significa apreciá-la em toda a sua vitalidade e exuberância. É saber que existe uma única vida que se expressa de uma infinidade de formas. É enxergar essa vida e reconhecer que a força está no momento presente. É saber que eu sou ela, a vida. Você é ela e que tudo é ela. E ela está em tudo que existe, tá? Então, o desconhecido é um campo de possibilidades. É o campo de todas as possibilidades a cada momento presente, tá? Isso daqui, esse passo 26, na verdade, eu já concluí ontem, né? Só retomando um pouquinho com vocês, porque daí ele inicia falando assim: pronto, esses são os passos para uma riqueza ilimitada. As etapas para a prosperidade em sua vida. Lembro mais uma vez que você não precisa ser racional em relação a essas atitudes. Ou seja, não precisa acreditar ou fazer sentido para você. Às vezes você fala assim: nossa, mas não faz sentido o que esse homem escreveu. Leia essa lista diariamente ou grave-a para que possa ouvir sempre. E você vai perceber que sua vida vai mudar, tornando-se uma manifestação de prosperidade, liberdade, abundância, infinitude e imortalidade. Gere tanta riqueza quanto o seu coração desejar. Satisfaça todos os seus desejos materiais e não materiais. Gere riqueza e gaste-a. Gaste-a de maneira extravagante e depois compartilha e faça doações. Faça doações a seus filhos, família, parentes, amigos, à sociedade e ao mundo. Porque a riqueza pertence ao universo, não pertence a nós. Nós pertencemos a ela. Somos crianças privilegiadas, pois o universo resolveu compartilhar conosco a sua fartura. Só precisamos prestar atenção nessa abundância para que ela seja nossa. A atenção é fundamental, o foco, né, que eu acabei de falar. Um grande sábio indiano disse: você vai aonde a sua atenção o levar. Na vida, você é a sua atenção.
Se ela se fragmenta, você se fragmenta. Então é o caso das pessoas que ficam prestando atenção em muitas coisas, né? Segue isso, segue aquilo, segue aquilo, segue aquilo, e perde o foco e fica boiando e não vai para direção nenhuma. Eu sempre falo que muitas pessoas dizem que estão navegando na internet. Muita gente não tá navegando na internet, porque quando você navega, você tá indo, naquela direção. As pessoas estão boiando na internet, tá? Então, eu vim aqui para te dar um norte. Segue a professora Regiane, que a professora Regiane estudou, o Deepak Chopra estudou, tá? Você gosta de ler? 99% das pessoas respondem não. Então, não precisa ler. Assista a professora Regiane, que você ainda conta com a explicação mediada, né, de um profissional que está habituado a fazer isso, a explicar, a transpor uma leitura complexa para uma explicação mais acessível, de fácil entendimento. E isso vale milhões, tá? E eu tô aqui doando para você com todo gosto. Eu faço para agregar valor à sua vida, para que você fique bem, porque quando eu descobri isso, eu fiquei muito bem, melhorou minha vida em 200%. Então eu fico bem, eu deixo vocês bem, e quanto mais gente bem, melhor fica o mundo, né? Gente feliz não incomoda, não é verdade? Então nós temos que primar para que todo mundo fique bem, ok? Mas para isso, muitas pessoas não têm acesso ou não buscam por conta própria esse tipo de conhecimento. É um tipo de conhecimento que não é ensinado na escola, não é aprendido na escola, ok? Então, é o autoconhecimento, a prosperidade, temas nesse sentido, assuntos nesse sentido, você tem que buscar informações à parte, né, fora do ambiente escolar. E foi o que aconteceu comigo. Lá na escola eu estava muito limitada pela ementa da disciplina, pelos conteúdos que são elencados para a gente trabalhar. Então, acabava não tendo a oportunidade de compartilhar esse tipo de conhecimento para a vida, para agregar valor à vida das pessoas, tá? Então, se a sua atenção se fragmenta, você também se fragmenta. Se ela estiver no passado, você estará no passado, naquilo que te aconteceu, naquele prejuízo que você levou, naquele término de relacionamento, de namoro, naquele divórcio, naquele prejuízo financeiro, naquele abuso. Então, são muitas situações assim que já aconteceram. E o fato de você ficar pensando nelas não vai mudar. Já aconteceu. E você não está mais lá, você está aqui agora, né? Então, você que decide ficar retornando lá, né? Se ela estiver no momento presente, você estará na presença de Deus, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Nós temos a centelha divina, mas não o nosso corpo humano. O nosso corpo humano é uma das formas que Deus criou, bem como ele criou as árvores, os animais, as montanhas, os mares, as paisagens e tudo. Ele criou o corpo humano também. E o que dá vida a esse corpo? O que dá vida às árvores, aos animais? O que faz esse universo todo ter vida? É Deus, é a onipresença e a onipotência dele. Então, Deus está no presente e Deus estará com você. Preste atenção no presente, no que está fazendo. Deus está em toda parte. Você só precisa compreender isso com consciência e atenção, tá? Então, você só consegue observar aquilo que você sabe que existe. Quando você não tem consciência da existência de um objeto, de um fato, de uma situação, de um serviço, enfim, quando você não tem essa consciência, isso não existe para você. Tanto que o contrário é verdadeiro também. Quando você, por exemplo, quer um tênis, ou quer ir numa viagem lá em quer ir pra praia, parece que todo mundo vai naquela praia, todo mundo vai à praia e você não. Você quer um tênis novo, todo mundo tem aquele tênis,
Parece que todo mundo, você só enxerga aquele tênis, que é um celular novo. Todo mundo tem um daquele na mão, você não tem, você quer um daquele. Então, por quê? Porque quando você foca num objeto, num objetivo, numa meta, isso serve para tudo na vida. Aquilo se materializa para você, tá? Então você vai encontrar formas mas não ele materializa assim, ele brota na sua frente. Ele ganha foco, né? Escolhe um carro, por exemplo. Decida aí que você quer um tipo de automóvel ou moto. Você vai perceber que quando você sai na rua, você só enxerga aquele veículo. Só parece que tem um monte. Quando você sai com um carro novo da concessionária, quando você escolhe, você fala, nossa, esse aqui é lindo e tal, parece que só tem o meu na cidade. Você começa a andar com o seu na rua, você vê um monte. Porque aí é que ele se materializa na sua frente, tá? Então, se você focar na abundância, na riqueza, na prosperidade, você vai começar a enxergar isso também, tá? Quando as águas serenarem, você vai enxergar as estrelas e a lua espelhadas em seu ser, tá? Esse é um ditado de Rumi. Agora a parte 2 do livro. A consciência da prosperidade no campo das possibilidades. Então, como é que se dá isso realmente, né? Ele vai entrar no capítulo 3, na magia da atenção. Olha como é mágico, é como eu acabei de comentar. Aquilo que você dá foco, que você prende a sua atenção, ele ganha existência na sua realidade, né? Então você cria a sua realidade, você não acredita no que vê, você vê aquilo que você acredita, tá? Até aqui, tratamos dos passos para a prosperidade em termos um tanto materialistas. Mas riqueza material ou dinheiro são simplesmente um meio para a satisfação imediata dos desejos. A prosperidade ou a riqueza apenas indicam que a pessoa consegue satisfazer seus desejos com facilidade, sejam elas materiais, sejam emocionais, psicológicos ou espirituais. A atenção da pessoa realmente rica nunca se concentra apenas no dinheiro. Aliás, ela jamais se preocupa com o dinheiro. Se você tem milhões de dólares, se você tem... deu uma perdidinha aqui. Se você tem milhões de dólares no banco e não para de pensar em dinheiro, preocupando-se com ele o tempo todo, pensando em ganhar mais, em não perder dinheiro, achando que não tem o suficiente, você é pobre. Ainda que tenha dinheiro em quantidade, como disse Oscar Wilde, existe apenas uma classe social que pensa mais em dinheiro do que a dos ricos. São os pobres. Na verdade, o pobre não pensa em outra coisa, tá? Então, isso é um padrão mental, essa questão de lidar com o dinheiro. A verdadeira prosperidade ou riqueza, você tem uma tranquilidade em relação a tudo na vida, inclusive dinheiro. A real consciência da fartura significa, portanto, ter consciência da fonte de toda a realidade material, que, por sua vez, é um campo único, um campo de todas as possibilidades. Não basta pensar sobre esse campo para compreendê-lo, pois ele transcende o pensamento. Por definição, porém, podemos vivenciar esse campo ao transcender os limites do pensamento e reconhecê-lo como parte de nossa natureza. Quando ultrapassamos esses limites, chegamos ao conhecimento direto, não verbal, sem o uso de palavras, sem a distração da palavra enunciada. É essa a importância da meditação, que nos oferece uma experiência do ser puro, mesmo que a experiência de ser puro seja em si a expressão da mais pura bem-aventurança e alegria. A principal vantagem de alternar a meditação é a atividade física, olha que importante isso.
é que quanto mais mergulhamos no corpo do ser puro, da consciência pura, da percepção pura, mais a nossa atividade absorve as características inerentes ao ser puro, a consciência pura, ser ilimitada, abundante, próspera e imortal. A melhor maneira de conhecer esse campo de ser puro é a meditação. Olha que dica valiosa, hein? Conhecer as suas características racionalmente e prestar atenção a elas também ajuda, pois, no final das contas, seja qual for a nossa vivência, ela é o resultado da qualidade de nossa atenção. Gostaria de explicar aqui mais uma vez alguns detalhes sobre o campo quântico. Segundo os físicos, à medida que avançamos pelo reino das partículas subatômicas, adentrando a nuvem de partículas subatômicas que compõem o átomo, que por sua vez transforma tudo em algo concreto, e tentamos analisar e compreender essas partículas, que têm nomes simpáticos como quarks, bósons, leptons e etc. Vemos que elas são tão pequenas que é impossível dimensioná-las. Não existe e nunca vai existir nenhum instrumento capaz de medir a ínfima pequenez de tais partículas. Na verdade, são tão pequenas que nós podemos apenas pensar sobre elas. Além disso, há outro fato muito interessante em relação a essas partículas. Elas jamais foram vistas, portanto, não podemos observá-las. Se não podemos enxergá-las, como sabemos que existem, então? Primeira coisa que surge aí, né, como questionamento. A resposta é: sabemos que existem por causa dos indícios que deixam nos aceleradores de partículas. Nos lugares onde estão sendo feitas as pesquisas sobre a teoria das partículas, é possível enxergar e até fotografar o vestígio de que elas deixam. Ao examinar esses vestígios, ficamos sabendo que elas de fato existem, mas há ainda um outro aspecto muito curioso sobre elas. Elas só existem quando nós a observamos. Veja bem, é o que eu estou dizendo, o objeto só se materializa se você tiver consciência da existência dele. Então, ela só se materializa quando nós a observamos, tá? Então, toda vez que olhamos para essas partículas, num campo quântico, elas piscam. E sempre que desviamos a nossa atenção delas, elas desaparecem no vazio. Elas acendem e apagam como lampejos de luz. Numa sala escura, imaginemos uma sala escura, como lampejos de luz numa sala escura, perdão. Usei a entonação aqui fora da pontuação. Numa sala escura. Imaginemos uma sala escura infinita, um espaço sem limites. E as partículas que existem em um piscar. Quando voltamos a nossa atenção a esse campo, a existência delas se evidencia. Quando não estamos prestando atenção a esse campo, elas passam a ser apenas uma amplitude de probabilidade nesse campo de possibilidades. Cada partícula é ao mesmo tempo uma onda, e assim é até o momento da observação. Uma onda não fica restrita a nenhuma localização no espaço nem no tempo. A onda é algo difuso. Por isso, é considerada uma amplitude de possibilidades num campo de possibilidades. Ela define a probabilidade estatística de se encontrar uma partícula em certo lugar no tempo de observação, o que significa tempo de atenção. É a atenção que transforma essa amplitude de probabilidade, a onda, a probabilidade estatística, em uma função de tempo, que é uma medida possível. A atenção pega essa amplitude de probabilidade e traz para a existência concreta, pelo simples ato de observação. E esse ato é, naturalmente, a nossa atenção. Então, a partícula é, de fato, criada por você e por mim por meio do ato de observação. Antes que a partícula fosse observada, ela era apenas uma possibilidade matemática, uma possibilidade estatística que poderia ser matematicamente medida usando-se uma função de tempo.
tá? Então, é assim, isso é muito importante que a gente perceba que esse mundo invisível existe, não tem como negar. As pessoas, às vezes, acreditam só no que é material, né? Só acredita no que vê, mas esse mundo quântico é tão real quanto, tá? Ele é por meio dele que o sinal da internet navega, a onda de rádio encontra o seu receptor, tá? Mas a gente começar a falar sobre isso assim de maneira aberta, tem gente que se questiona, que fala assim, essa professora tá boiando, tá louca, tá falando do quê, né? Porque você tem que estar no nível de consciência, num nível assim, suficiente que te faça receber essas informações, tá? Procura no meu canal do YouTube que tem um vídeo sobre os níveis de consciência. E o que acontece? Quando você dá uma informação e a pessoa não está naquele nível para receber aquele conhecimento, ela não aceita, ela acha que você é que está pirando, né? Então Marconi, por exemplo, que foi a primeira pessoa que pensou assim, ele falou, bicho, os amigos dele lá, cara, se juntar, você acha que se usar isso, esse receptor, esse emissor e tal, dá para fazer uma mensagem chegar em outro país, dá pra gente mandar uma mensagem por meio de sinal, né? Sabe o que os amigos fizeram? Levaram ele sob custódia para uma avaliação psiquiátrica. Pesquisa aí na internet. Ele foi o primeiro, ele é o precursor da internet. Foi a primeira pessoa a enviar uma mensagem por meio de sinal telegráfico. Ele inventou, na verdade, aquilo que digita o telegrama, né? Sinais, os sinais de... Ele enviou uma mensagem da Inglaterra para o Canadá. Mas ele foi chamado de louco. Quando uma pessoa aparece assim com uma invenção, o primeiro homem que falou assim, gente, nós precisamos de um transporte que nos leve por meio do ar. O outro, nós precisamos de um transporte que nos leve através da água, nós precisamos andar sobre rodas. O pessoal daquela época que não estava naquele nível de consciência para receber aquele conhecimento, essas pessoas foram chamadas de loucas, né? Então é isso mesmo, você tem que estar no nível de consciência. Se você chega para um mendigo, por exemplo, tem um livro aqui que chama A Ciência para Ficar Rico. Deixa eu até achar aqui, eu gosto de mostrar os livros que eu... Ou esse aqui pode ser, A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Você fala para o mendigo assim, olha, eu não vou te dar uma esmola, mas você lê esse livro aqui, que isso aqui tem o poder para mudar a sua vida, para te deixar milionário. Sabe o que o mendigo faz? Ele pega o livro e dá na sua cabeça. Ele te agride. Porque ele tá no nível animalesco. Ele vai falar assim, o que eu quero com o livro? Eu quero uma pinga, me dá uma cachaça aí, um dinheiro. Então, a pessoa não tá no nível de consciência suficientemente elevado para receber determinados tipos de conhecimento. Ele acha que quem está compartilhando conhecimento com ele é que está viajando na maionese. E é isso aqui que o Deepak fala sobre isso. Então, você tem dois caminhos. O mais fácil, acreditar em nós eu digo em mim, no Deepak Chopra. Ele é muito mais mestre do que eu. Eu sou mestre, mas ele é mais do que eu, né? Tá há mais tempo nessa estrada do autoconhecimento, da prosperidade. Então, confie em nós, porque nós somos referências, nós estamos te dando um norte bacana para você seguir. Ou você pode duvidar de nós e fazer também as pesquisas que nós fizemos, tá? Então eu leio Napoleão Hill, eu leio esse cara que eu gosto bastante dele, Greg Braden. Ele escreveu A Matriz Divina. Então fala sobre a substância amorfa que a gente imprime. Nós temos o poder de imprimir os nossos desejos na substância amorfa, que ela vai criar e fazer chegar até você, tá? Mas não é assim só ficar sentado no sofá lá meditando. O negócio não vai brotar na sua mão. Existe toda uma trajetória que é o que nós estamos fazendo aqui. Por isso que eles registram em livros, eu compartilho com você, tá? Se você não gosta de ler, então assista o livro da professora Regiane. Assista, que a professora Regiane está compartilhando conhecimento útil com você.
A magia da atenção. Antes da observação, onda, distribuída no espaço e no tempo, amplitude de probabilidade, imaterial, não localizada no reino da mente. No momento da observação, vira partícula. Evento no espaço-tempo localizado no reino da matéria, tá? Então ele dá essa explicação aqui sobre você dar atenção, aquilo que você dá atenção se materializa, tá? Na sua frente. Observe a magia que há nisso. É a qualidade de nossa atenção que traz uma amplitude de probabilidades para o campo das infinitas possibilidades da existência material. Então, tudo pode ser inventado, mas provavelmente tudo que você deseja já existe no mundo. Toda a quantidade de dinheiro que você quiser já existe, já foi fabricada e está por aí. 1% das pessoas recebem 99% do dinheiro do mundo. Quem diz isso é Bob Proctor, né? Então é muito dinheiro para pouca gente, na mão de poucas pessoas, e pouco dinheiro na mão de muitas pessoas. Por quê? Porque essa maioria que está com pouco dinheiro não tem essa consciência, não se abre, não eleva o seu nível de consciência para poder entender o que a gente está estudando aqui. Na verdade, toda a criação material nada mais é que o eu interior vivenciando a si mesmo por meio de diferentes qualidades de atenção que oferece a si mesmo. Se nossa atenção é fragmentada, também somos fragmentados. Se nossa atenção é plena, também somos plenos, tá? A sabedoria védica diz: preste atenção no que existe e enxergue a sua plenitude a cada momento. Deus está em todo lugar, onipresente. Você só precisa dar atenção a isso conscientemente, tá? Então precisa tomar consciência de que existe dinheiro, existe abundância, existe prosperidade e ela está por aí. Bom, ele inicia aqui já depois, eu vou deixar o capítulo 4 para amanhã, então, nosso último dia. Falta só mais um pedacinho do livro. Eu te convido para se inscrever no meu canal. Inscreva-se no canal, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal. Toda quarta-feira, 12:30, estarei ao vivo, tá? Numa live ao vivo, a gente sabe que é redundante, mas a gente reforça que vai estar lá na frente da câmera, ali naquele horário, né? Por isso que a gente fala que vai fazer uma live ao vivo. Mas é para reforçar mesmo. Toda quarta-feira, 12:30, estarei lá com uma super aula para você, para te trazer referências. Eu gosto de referências, sabe? Quando alguém me fala alguma coisa, me passa uma informação, principalmente se são essas assim, mais novos conhecimentos, né? Coisas que a gente as pessoas em geral não dominam ainda. Como eu sempre digo, não são conhecimentos que a gente aprende nem ensina na escola, né? Eu quero saber onde está escrito, quem falou, de onde, essa base aí, da onde estão tirando essa ideia. Então eu gosto de referências, eu gosto de compartilhar referências, porque eu sempre digo, você não precisa acreditar em mim. Se acreditar em mim, é melhor para você, mais fácil, né? Eu sou uma pessoa de extrema confiança, não vou estar aqui falando água para você. Porém, você não precisa, né? Tem aquela história, igual quando a gente fala em relacionamento novo, assim, com ficante novo, com crush, né? Você fala, não fala abertamente, mas você dá a entender assim, eu quero você, mas eu não preciso de você. Então, vocês podem me querer, mas não precisam, né? Vocês podem buscar as mesmas referências que eu busco. Então, eu gosto bastante de compartilhar esse conhecimento útil, porque foi assim, impactante na minha vida e vai impactar a sua também, eu tenho certeza, tá? Então, hoje foi a parte 6 do nosso livro, Criando Prosperidade, do Deepak Chopra. Tá? Eu agradeço imensamente a sua audiência. Estou sempre dando aparece a opção aqui da gente acenar para quem entra, né, ao vivo com a gente. Obrigada. E esse vídeo fica disponível também no YouTube para quem quiser acompanhar os capítulos anteriores, as partes anteriores, tá ok? E te convido novamente para quarta-feira, 12:30,
estar presente lá no meu canal do YouTube, que eu vou sempre trazer uma super mega power aula para você que vale milhões. Tem o poder de agregar milhões à sua vida, tá ok? Um grande beijo no seu coração. Até mais.